Agora vai, hein? Mais uma sexta-feira e ó nós aqui outra vez. Eu, Vitor Ibrahim, Gabriel Bonfante, Lezinho Almeida e o nosso convidado especial, Vitor Diniz. Vitor Diniz. Olha, nós estamos com um grupo muito eclético aqui, porque semana passada só tínhamos nós três e hoje a presença ilustre do Vitor. Vitor, você alguma vez já tinha feito um podcast? Não. Você conhece um podcast? Não, nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar no podcast? Não. Então, vai ser um prazer tê-lo aqui. O negócio é o seguinte, uma roda de amigos que escolhe algum assunto da atualidade e vê o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Entendeu? Sim. Compreendido? Sim? Então, beleza. Só que todo podcast começa com uma oração que é para o Espírito Santo nos ajudar aí a guiar essa conversa. Beleza? Sim. Quem faz a oração hoje? Você, né, Gabriel? Eu? Você, né? Semana passada foi o Lezinho. Então vamos lá então, né? Então, ora pra nós. Vamos orar então. De olhos fechados, oremos. Querido Deus, estamos aqui em mais uma sexta-feira. Que o Senhor nos abençoe e abençoe o nosso podcast e que possa atingir várias e várias pessoas em todos os lugares deste mundo, Senhor. É isso que nós pedimos e agradecemos em seu nome. Amém. Amém. Bom, no último encontro nosso a gente falou sobre casamento, por que esperar e tal. E aí pensando num outro assunto que está muito em alta aí, a galera tem falado muito, o nosso tema dessa semana vai ser quem é Jesus. Deixa eu perguntar, Lezinho, se alguém te perguntasse quem é Jesus, o que você falaria? Meu best friend forever. Seu best friend forever. Jesus é meu parceiro com todas as horas. Quando eu penso que eu tô muito sad boy, sozinho na vida, Jesus está comigo. Amém. Top, amém, aleluia. Gabriel. Eu acho que Jesus... tem muitas pessoas que falam que Jesus é um porto seguro, mas eu acho que ele não pode ser um porto seguro, não apenas um porto seguro, ele tem que ser o nosso companheiro em todos os momentos da nossa vida. Legal. Porque um porto seguro a gente vai até ele só nos momentos de dificuldade. E Jesus, com Deus, não pode ser assim, a gente tem que estar ligado a ele todo o tempo. Verdade, verdade. Vitor, alguma vez você já se perguntou quem é Jesus ou alguém já perguntou para você e o que você responderia? Bom, eu responderia que Jesus é basicamente tudo, né? Ele é um exemplo que você tem que seguir. Legal, legal. E o que será que a Bíblia fala sobre isso? A leitura que a gente vai fazer hoje, a nossa meditação, ela vai estar no livro de João. Para quem não sabe, o livro de João, ele é no Novo Testamento, é um dos evangelhos, na verdade é o último dos 4 evangelhos, e vai estar lá no capítulo 1. Só para que a galera que está me ouvindo saiba, e vocês também, não sei se vocês sabiam disso, mas olha o BO que estava acontecendo lá. Naquela época de João, as pessoas estavam com a mesma dúvida. Quem é Jesus? Quem é Jesus e tal? Alguns falavam assim, Jesus é um profeta. Outros falavam assim, não, Jesus é um revolucionário. Cada um falava uma coisa sobre Jesus. E aí João, vendo a dificuldade das pessoas entenderem que era Jesus, ele escreveu esse livro aí e já começou com esse capítulo. E aí a gente vai dividir que nem semana passada, Gabriel vai começar a leitura, vai do verso 1 até o verso 3 só, pra gente começar a comentar. Depois a gente vai pro outro. Então beleza, vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Parou aí. No princípio era Deus. Até aí. Vocês conseguem lembrar de algum outro lugar que falava assim, no princípio? Gênesis, né? Gênesis, brother. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, olha que gancho. Vai lá em Gênesis, abre alguém a Bíblia aí em Gênesis também, capítulo 1. Como é que fala? Como é que começa o capítulo 1 de Gênesis? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Legal. Aí, continuou você aqui, no princípio o quê? Era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Gente, alguém ficou com dúvida nesse primeiro verso aí que a gente acabou de ler? Eu não tenho muita imagem do que seria o Verbo, assim. Legal, legal. Então, lá em Gênesis, capítulo 1, como é que funciona a criação das coisas? Lê pra gente lá, Lezinho. Capítulo 1, aí tu já leu o verso 1, vai pros próximos.
e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre toda a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Pode continuar. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Então vocês estão vendo aí, só para te interromper, você falou primeiro que ele disse haja luz, depois ele disse haja outra coisa. Ele vai dizendo várias coisas. E quando lá João vem falando, no princípio ele era o verbo, ele é o verbo que faz a coisa acontecer. Então, o que João está fazendo aqui é um paralelo com Gênesis, tentando dizer para as pessoas que Jesus já estava lá no princípio do mundo. Ele é o existir, o haja. Exato. Ele é exatamente a maneira como as coisas passaram a acontecer, só foi possível porque ele estava lá e ele estava fazendo. Só que muitas pessoas acham que Jesus só passou a existir depois que Maria engravidou e nasceu dele. Aí nasceu ele. Só que aí João vai esclarecer um pouco mais. Uma coisa que a Bíblia tem característica é que quando ela quer chamar atenção para um assunto, ela fica repetindo a mesma palavra. Então, só nos primeiros versos, quantas vezes você falou a mesma coisa? Lê de novo aí. No princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você está vendo quantas vezes ele está dando ênfase nisso? No português a gente fala assim, não fica repetindo essa palavra, já falou isso lá na redação, aí manda você usar outra palavra. Já no pensamento da Bíblia, não. A ideia é repete, que é para as pessoas saberem que está chamando atenção para aquilo ali. Tem algumas religiões hoje que falam que Jesus foi criado por Deus e que ele não era Deus. E lá naquela época já tinha gente que falava que Jesus era criado por Deus. E aqui João, quando começa de cara, ele já fala o quê? Ele estava com Deus no princípio. E ele era Deus, junto com Deus. Entendeu? Aqui a gente já pode ver a trindade ou... Aqui até agora, você só tem a presença de dois elementos. Certo? Sim. Porque ele está falando do verbo que estava com Deus, o verbo era Deus. Nesse texto aqui, ele não dá ênfase ainda no Espírito Santo. No texto que o Lezinho leu em Gênesis, a primeira coisa lá, Lezinho, que você leu, quem é que estava pairando sobre as águas? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então lá em Gênesis você já aparece o Espírito Santo sendo mencionado. Mas aqui o foco é realmente identificar quem é Jesus. Sim. Daí a leitura continua, lê pra gente. O 3. Pode ser. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando o Lezinho leu lá em Gênesis, e haja luz, e haja isso, haja aquilo, o que João está explicando aqui é que tudo que foi feito lá, foi feito por meio de quem? Desse verbo. Só que se pega um leitor leigo aqui, Vitor, que nunca tenha lido a Bíblia antes, vai ficar assim, mas quem é esse verbo? Porque não falou que é Jesus. Está falando aí que é o verbo, certo? Sim. Então vamos continuar a leitura. Daí você parou em qual... Antes eu queria abrir um parênteses que eu acho uma dúvida aqui, eu acho bem interessante, eu não sei porquê, mas no versículo 3 fala assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. No primeiro versículo fala, no princípio era o verbo, e a gente vê o verbo se repetindo com a letra maiúscula. Já no terceiro versículo, quando menciona todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o dele e o ele, que vem logo após, ele não está em letra maiúscula. Tá, deixa eu te falar uma coisa, te contar um segredo. Eu comecei a aprender sobre grego e hebraico para poder a gente ler esse texto no original. E quando eu peguei o texto no original, sabe o que eu descobri? Que no original não tem diferença de maiúscula e minúscula. É tudo igual. A tradução para o português é que fez com que a gente colocasse algumas palavras no maiúsculo e outras no minúsculo. Assim como também no original não existe vírgula. É a leitura corrida. Então, tudo isso que você está vendo aqui são características da nossa cultura, de colocar uma letra maiúscula ou uma letra minúscula. Mas isso, de fato, lá no texto não tem diferença. Então, quando ele fala todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada que foi feito se fez, ele está se referindo ao verbo. Ao verbo. Em algum momento ele vai contar o verbo, porque quando o leitor chega lá e começa a ler isso aqui, não apareceu o nome de Jesus. Aí ele começa a se perguntar, quem é esse verbo? O que é esse verbo? O que é esse verbo? E a gente vai ver como é que se esclarece. Você parou em qual verso? No terceiro. No terceiro? Vitor, lê o quarto em diante, por favor. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ele.
Olha aí, pode continuar. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Para aí. Quem chegou na leitura agora vai achar que o verbo era quem? João, que é o nome que aparece. Concorda comigo? Aham. Foi escrito por João. Não, só que esse João que ele está falando aqui não é o João que escreveu esse livro. Esse João que ele está falando aqui é João Batista, o primo de Jesus. Então, o Evangelho de João foi escrito por uma pessoa chamada João. E aqui nessa leitura está falando sobre um outro João, que é o João, primo de Jesus, João Batista. Só que se uma pessoa chega de cara nesse texto e começa a ler, e o verbo começa a se perguntar, quem é o verbo, quem é o verbo? Aí de repente chega assim, houve um tempo que era João, tinha um homem chamado João. Aí o pessoal vai pensar o quê? Que o verbo era João. Mas vamos ver qual é a explicação que ele vai dar sobre João. Vai lá. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então de cara já falou que não era ele, certo? Alguma dúvida tem? Certo. Você parou em qual verso? No 7º. 7º. Lezinho, você tá no Gênesis ou tá no João? Gênesis. Dá um pulo lá de novo em João. João. A partir do verso? Falei 7, mas na verdade é o 8. Começa a partir do 8, Lê. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Para aí. Olha o que você acabou de ler. Ele fez tudo, ele fez o mundo, e ele veio aqui, bicho. E quem reconheceu ele? Ninguém. De princípio, não. Ninguém, cara. Daí eu queria trazer um pouquinho para nossa realidade de hoje. Lezinho, quantas vezes você, às vezes, sei lá, trabalha ou faz alguma coisa na escola ou na vida e as pessoas, às vezes, não reconhecem, não dão valor? Alguém já passou por isso alguma vez? Já bastante vezes. E qual é a sensação que você tem? Uma certa decepção, né? Como se o que você fez fosse inútil. Exemplo, um trabalho em grupo. Às vezes tem lá uma pessoa que faz tudo, corre atrás e tal, ninguém dá um obrigado, ninguém fala nada. É como se fosse se não tivesse feito absolutamente nada, mas você correu atrás, tudo. E aqui, no caso, Deus sofreu isso. O mundo não sabia quem ele era, tava literalmente dando a mínima para que o que ele fez, uma imensa obra que ele fez, que foi o mundo, que não deve ser nem um pouquinho fácil fazer, nenhum homem é capaz de fazer. Cara, eu consigo me colocar no lugar de Jesus e eu fico, sei lá, me dá uma tristeza muito grande. Mas eu acho que assim, o ser humano, ele faz alguma coisa, pelo menos a maioria, ele faz alguma coisa esperando alguma coisa em troca, nem que seja o reconhecimento por ter feito aquela coisa. E eu não penso que Jesus teria esse pensamento. De estar esperando alguma coisa em troca. De esperar alguma coisa em troca. Cara, eu acredito que ele também não... Ele pode até não esperar nada em troca, mas enquanto criador, eu consigo imaginar ele muito triste, porque lá em Gênesis também, quando a gente vai vendo tudo que ele criou, ele fala que ele criou o homem à imagem e semelhança dele. Para chegar lá e o próprio homem olhar para ele e não reconhecer. Então, por mais que ele não tenha feito esperando reconhecimento, ainda assim, quando você pensa numa relação de amor, é inevitável que você fique triste quando você olha para um filho que não reconhece um pai, ou uma criatura que não reconhece o Criador. Sabe, eu acho isso grave. Mas, vamos lá, continua a leitura. Antes disso, eu queria usar o seu exemplo. Como você falou, é como se fosse um pai, eu estava pensando aqui. Um casal tem o seu filho. E desde o seu nascimento, os pais vão buscar sempre fazer o melhor para sua criança. E quando ele cresce, ele olha para trás e muitas vezes ele não enxerga que os pais fizeram melhor, que os pais educaram, que os pais correram atrás das necessidades deles. E eles não dão ali a mínima para os pais. E o amor do pai e da mãe, na maioria das vezes, não é uma coisa esperando em troca. É esperando que, são fruto nosso, a gente vai cuidar por causa disso. Só que daí
os filhos não dão valor. É isso. Querendo ou não, os pais vão ficar chateados. Sim. Assim seria Deus, no caso. Eu também vejo dessa maneira, cara. Eu também vejo dessa maneira. E aí, quando hoje as pessoas falam pra mim assim, mas eu nem conheço Jesus, quem é Jesus? Jesus foi uma lenda, cara. Jesus... eu não conheço meu pai. Sabe, é uma coisa que eu fico até hoje. Quando eu pergunto às vezes para alguns amigos meus, eles falam assim, eu não acredito em Jesus. E aí, quando eu vou pra história, eu vejo que a história foi dividida em antes e depois de Cristo. Eu vou para a história e vejo lá uma pessoa que veio aqui e mudou aquilo, mudou o cenário da história da humanidade. E eu falei assim, eu preciso entender e conhecer quem é esse Jesus. E por isso que eu fui para essa leitura. Você parou em qual verso? Eu parei no... eu acho que no 10. Tá no 10? No 10 eu parei. Tá, Vitor, continua para mim então do 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ok. Essa parte aí do verso está falando diretamente dos judeus. O que acontece? Quando fala assim, veio para que eram os seus. Os judeus eram o povo que teoricamente estava ali estudando e esperando por Jesus. E aí, algumas pessoas falam hoje que os judeus não tiveram, não vão ter salvação porque não reconheceram e não aceitaram a Jesus. Mas isso está errado, porque segundo o que o Vitor acabou de ler, aqueles que aceitaram, então Jesus os recebeu. O que você acabou de ler é, se não aceitou, ok. Mas aqueles que aceitaram, e se a gente for parar para lembrar, os primeiros cristãos eram todos judeus. Os próprios apóstolos eram judeus. Então, não pode falar que nenhum judeu vai estar salvo, nenhum judeu vai estar no céu, coisa do tipo. Não. Todo aquele que aceitar a Jesus pode estar com ele lá. Mas até agora, alguém encontrou o nome de Jesus aí no texto? Não. O que está sendo falado até agora aí? Verbo, a luz, mas não falou ainda quem é, né? Fala Deus, Isso, mas não fala o nome de Jesus aí. não fala o nome de Jesus. Então tá, vamos ver se vai aparecer. Gabriel, você parou em qual capítulo? Qual verso? 13. Vai você. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Para aí rapidinho. O verbo se fez carne. Sabe o que isso está querendo dizer pra gente? Ele não passou a existir no momento que Maria ficou grávida. Como muita gente pensa. Ele já estava antes e ele ainda teve o privilégio de escolher a família que ele ia nascer. Alguém aqui lembra de como é que foi a reunião para escolher que família que você ia vir nascer? Não. Alguém escolheu aqui? Me fala, se escolheu, me conta. Não. Cara, então olha que privilégio. Jesus pôde escolher qual era a família que ele ia vir habitar. Quando ele fala que se fez carne, ele escolheu, vai ser ali, na família de Maria, através do ventre de Maria. E uma lição que eu tiro, cara. Será que hoje, se Jesus tivesse que escolher uma família para ele vir habitar, ele escolheria a nossa família? É isso aí, a gente pode pensar que é uma pergunta, nada a ver essa pergunta, mas se a gente olhar a fundo da nossa família, pensar, nossa, será que Jesus escolheria a gente? É uma coisa bem mais profunda que a gente pensa, porque eu acho que leva tudo questão espiritual que a Maria tinha ali, né? Sua família, questão de princípios também, né? Então, é importante a gente pensar nisso, assim, pra gente refletir sobre nós mesmos e a questão espiritual da nossa família. Sim, sim. E nossa, como indivíduo, assim, sabe? Porque algumas pessoas pecam por dois motivos. Uma, porque bota Maria lá em cima, como fosse o suprassumo da coisa. E outros pecam porque querem botar Maria lá embaixo. Só que Maria é um personagem fundamental, foi uma mulher fundamental para que a história de Jesus pudesse acontecer. Então, fica aqui a reflexão, fica aqui a dica, e eu quero que você continue fazendo a leitura para a gente concluir e ver se esse capítulo vai dizer em algum momento quem é esse verbo. Cheio de graça e de verdade. Versículo 15. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia:
O que vem depois de mim e antes. O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Olha que confuso, né, Miguel? Cara, então não, parece que tá confuso, vamos esclarecer. Quem tá falando aí é João, certo? Sim. João é primo de Jesus. Só que João nasceu primeiro que Jesus. É primo mais velho. Se você for lembrar lá, quando vem Natal, que a gente conta a historinha de Maria grávida, aí Maria vai lá contar para Isabel, eu tô grávida, prima. Aí ela fala, eu também e tal. João é o primo mais velho que Jesus. O que João tá falando aqui? Ele veio depois de mim ao mundo, mas ele já existia antes de mim. Isso, é isso, cara. Porque desde o princípio ele já existe. Já era o verbo. Se ligou? Aham. Então vai, continua lendo. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Olha aí, apareceu o nome de Jesus. O Filho unigênito. O Filho unigênito. Quando as pessoas pensam assim, filho, você é filho é porque tem um pai, se tem um pai é porque criou o filho, sabe? Mas e aqui, a gente está agora no versículo 18, mas no versículo 14 fala: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, você sabe que a palavra, no caso aqui de Jesus, esse filho é de filiação, é uma filial, tá ligado? Eu vou usar um exemplo, mas nenhum vai conseguir descrever de fato essa relação. Mas pensa, se tem duas empresas, do mesmo nome, mesmo dono, duas empresas, uma no Rio, uma em São Paulo. A gente costuma falar que o quê? Uma é filial da outra. Tá cada uma exercendo uma função, cada uma tem um papel, mas as duas são a mesma empresa, certo? Sim. Sim ou não? Quando a gente pensa em Jesus sendo uma filiação de Deus, é nesse sentido. É uma filiação e não um filho criado. E quando fala unigênito com o pai, unigênito é o único da mesma espécie. É o sentido que está por trás da palavra unigênito. Então aqui, às vezes pode pensar que mencionou assim, mas não foi isso que quis dizer. Não, isso aí foi totalmente pensado e proposital para que as pessoas que pudessem ler entendessem isso. Finalmente chegamos em quem é Jesus. Agora, eu vou voltar para o começo do nosso podcast para a gente poder terminar o nosso encontro de hoje. Se hoje, depois que vocês tiverem essa rápida leitura de um capítulo só e fizeram um paralelo lá com Gênesis, se alguém perguntasse novamente, quem é Jesus? Como você explicaria? Vamos começar pelo Vitor. Bom, como a gente viu aqui em João, ele fala que ele era, no princípio, ele já existia. Então, se ele... Não sei como. Não sabe como explicar, e você, Gabriel? Eu acho que é bem confuso, mas Deus é o antes e o após, né? Da gente, assim. Se for parar pra pensar bem o que disse aqui. Ele é o princípio. Porque ele já existia antes e ele vai continuar existindo mesmo depois de você. Isso. Que foi no caso de João Batista. Que fala que ele é o que vem depois de mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então, não, parece um paradigma esse negócio. Então, parece que não tem saída, mas aqui fala que Deus é tudo. Vai, Deus Deus. é tudo, tudo é Deus. Mas você sabe que, na semana passada você falou essa frase, e uma pessoa me perguntou assim, Ibrahim, Deus é tudo e tudo é Deus? Então se eu olho para a árvore também é Deus? Se eu olho para a lua também é Deus? Se eu olho para o sol também é Deus? Olha a confusão. Então, quando a gente fala que Deus é tudo e tudo é Deus, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque as pessoas podem entender isso errado. Eu acho que as pessoas, elas têm que ver Deus nas coisas, mas de um sentido assim, elas têm que ver Deus em você, em mim, no Vitor, no Lezinho. Porque afinal de contas foi ele que criou. Deus criou tudo, então tudo vem de Deus. Então tudo tem uma essência de Deus. Isso aí. Então aí nessa direção... Nisso que foi criada a frase. Deus é tudo e tudo é Deus. Então nessa... Caso a presença dele. Deus está em tudo e tudo está em Deus. Mais ou menos isso. Nessa concepção... que Deus é onipresente, tecnicamente, Onipresente, se for para deve estar seguir o em todo sentido lugar da também. palavra, ele está presente em tudo.
De repente na árvore, na lua. Então, a gente Não vai. é, a lua não é Deus, mas ele está presente lá. Então, a gente vai. Já tem um tema pro próximo podcast. Eu tava pensando nisso também, porque às vezes as pessoas se perguntam, né? Mas como assim? Você fala que Deus tá aqui do meu lado e a pessoa que tá lá em outra cidade? Não tá lá com ele? E aí? Como que Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não tem Então, como. isso é um bom assunto para o próximo podcast? Ah, eu acho que pode ser interessante. Vale a pena, hein? Vale a pena? Bom, com a leitura que nós fizemos hoje, João então apresentou de que Jesus já estava desde o princípio do mundo. Então, você pode dizer que Jesus é seu brother, seu amigo, isso, aquilo, outro. Mas você não pode esquecer que ele é mais do que isso. João também falou pra gente aqui que foi ele quem escolheu se fazer carne. Então ele não passou a ser criado a partir do momento que Maria engravidou, nada disso. Ele escolheu estar ali com a gente. E ele veio para todos aqueles que quiserem recebê-lo e aceitá-lo. A minha pergunta agora para a gente terminar o podcast é: quantos aqui aceitam Jesus como seu criador, como seu salvador, como seu amigo? Aí eu queria ouvir agora eu aceito bem forte. 1, 2, 3. Eu aceito! Não tá tão forte não, mas acredito que vocês tenham aceito mesmo. É por causa do calor, né? Quando o calor não pode gritar. Hoje a gente tá com calor, a gente tá cheio de bicho aqui voando sobre nós. É que eles querem escutar a palavra de Deus. Amém, Deus. Bom, esse foi mais um podcast e eu queria convidar alguém para fazer a oração final. Gabriel começou, Lezinho termina. Ok, oremos. Senhor Deus, obrigado porque mais uma vez o Senhor está conosco. O Senhor está em todos os lugares, então a gente tem certeza absoluta que o Senhor está aqui nesse podcast, iluminando a cabeça de cada um que está aqui para falar, para que possamos ser instrumentos da Tua palavra aqui na terra. Que esse podcast possa alcançar todos que precisam, pelo menos, pessoas que têm curiosidade, têm fome do Senhor, para que elas possam se sentir saciadas, aprender um pouquinho mais sobre Ti e tal, e sempre buscar a Sua beleza, a Sua face em todos os lugares. Abençoe o resto dessa semana e obrigado pelo sábado, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Bom, até semana que vem, se Deus assim Aguarde os permitir. próximos episódios. É isso aí, valeu gente, tchau, tchau. Valeu! Agora vai, hein? Mais uma sexta-feira e ó nós aqui outra vez. Eu, Vitor Ibrahim, Gabriel Bonfante. Lezinho Almeida. e o nosso convidado especial, Vitor Diniz. Vitor Diniz. Olha, nós estamos com um grupo muito eclético aqui, porque semana passada só tínhamos nós três e hoje a presença ilustre do Vitor. Vitor, você alguma vez já tinha feito um podcast? Não. Você conhece um podcast? Não, nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar no podcast? Não. Então, vai ser um prazer tê-lo aqui. O negócio é o seguinte, uma roda de amigos que escolhe algum assunto da atualidade e vê o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Entendeu? Sim. Compreendido? Sim? Então, beleza. Só que todo podcast começa com uma oração que é para o Espírito Santo nos ajudar aí a guiar essa conversa. Beleza? Sim. Quem faz a oração hoje? Você, né, Gabriel? Você, né? Semana passada foi o Lezinho. Então vamos lá então, né? Então, ora pra nós. Vamos orar então. De olhos fechados, oremos. Querido Deus, estamos aqui em mais uma sexta-feira. Que o Senhor nos abençoe o nosso podcast e que possa atingir várias e várias pessoas em todos os lugares deste mundo, Senhor. É isso que nós